que aconteceu com Will Smith depois do tapa? Lembrando, galera, vocês que querem ver os react ao vivo, na live lá na roxinha, o mesmo nome, Lion Gamer 333, vai estar aí na descrição, beleza? Vocês mandam lá, mandam o Live Pix, eu reajo, ou só me segue lá e manda, que também a gente faz reações dos vídeos que vocês querem, beleza, família? É só fazer parte da comunidade, de todas as formas vocês estão ajudando. E é isso, vamos lá. Rapaz, isso aí vai ser babado, hein? Em chat. Foi em março de 2022, no palco do Oscar, que o mundo inteiro viu o Will Smith dar um tapa na cara do Chris Rock. E a verdade é que esse momento mudou a carreira dele. É claro que, para uma estrela nível Will Smith, só uma polêmica muito maior para tirar ele de cena completamente. Mas um episódio de agressão televisionada foi o bastante para dar uma chacoalhada na trajetória do artista. Naquele momento, as opiniões se dividiram. De um lado, o público defendeu o direito do ator de proteger a sua esposa de uma Eu acho que ele não tava num dia bom esse dia não, viu? uma piada desagradável, e de outro lado, as pessoas entenderam que a reação passou dos limites. De um jeito ou de outro, o episódio aconteceu e marcou a história do Oscar e a história de um dos atores mais queridos de Hollywood. Desde então, tivemos muitas Pra mim, continua sendo brabo. consequências do negócio, e talvez a sua última lembrança do Will Smith seja o tapa. Por isso eu tô aqui pra te dizer que a vida continuou e pra te falar o que aconteceu com ele depois daquele momento. Rolou exclusão? Rolou redenção? O que é que tá pegando com Will Smith hoje, 2025? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Você sabe que quando a gente vai preparar esses vídeos com investigações do mundo pop, a gente precisa fazer muita pesquisa. E quem tem nos ajudado muito nisso é o Opera. O Opera é um navegador inteligente e gratuito pensado para otimizar a sua experiência online. Só imagina, fazer os seus trabalhos visualizando mais de uma aba ao mesmo tempo com o split screen, ver vídeos em um mini reprodutor que não para quando você troca de página e ainda ter uma inteligência artificial própria dentro do navegador para traduzir sites em outra língua e executar tarefas por você. Isso é só uma parte do que é o Opera. Como eu falei, ele foi pensado para facilitar a sua experiência como um todo. Por exemplo, você quer acessar conteúdos que não estão disponíveis no Brasil ou encontrar passagens aéreas mais baratas? Você pode usar a VPN integrada no navegador, outra função gratuita disponível no Opera. E para quem não desliga das redes sociais como eu, existe a barra lateral personalizável, onde você deixa suas principais redes a um clique de distância. Assim você sempre pode conferir suas conversas, sua timeline, sem precisar abrir outras páginas. Fica muito prático, intuitivo e você pode personalizar a barra lateral com tudo aquilo que você mais usa, incluindo o acesso à Aria, que é a inteligência artificial do Opera, e ao Spotify, para você controlar suas músicas direto no navegador. Aliás, falando em Spotify, o Opera tem uma promoção maravilhosa. Se você nunca testou o Spotify Premium, você ganha 3 meses de assinatura grátis baixando o Opera. Lembrando que o Opera é gratuito, então esse é um bônus grátis dentro de uma coisa que já é grátis. Propaganda eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o download. O Opera fazer a propaganda que nós reage ao vídeo do cara aí direto. Vai melhorar a sua navegação na Esse internet. cara é bom, mano. Já se passaram 3 anos desde aquela fatídica noite. O momento tenso, protagonizado por Will Smith e Chris Rock, foi motivado por uma piada infeliz do apresentador do Oscar naquela edição. O Chris, apresentando a categoria de melhor documentário, fez uma piada sobre a Jada Pinkett Smith. Abre aspas. Jada, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar pra ver. A frase foi uma referência ao visual da atriz, comparando ela com a personagem da G.I. Jane. O problema é que a Jade sofre de alopécia, uma condição autoimune que causa a queda de cabelo. Num primeiro momento, a Jada só revirou os olhos e o Will deu risada, mas pouco tempo depois, o ator subiu no palco e acertou um tapa bem forte na cara do comediante, que ainda fingiu que tava tudo bem. O Will Smith, sem microfone, gritou: "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca." Eu acho que só quem viu a cara da atora daquele filme lá, o Wakanda, né? isso ao vivo sabe como foi. Ninguém entendeu se era um sketch de humor, se fazia parte do programa, se era combinado, e conforme a gente foi percebendo que não... Eu achei que fazia parte, chat, no começo.
não era combinado, a nossa boca foi indo no chão. A gente foi ficando chocado a cada segundo que passava. Foi de explodir a sua cabeça. Verdade. Todo mundo viu o que aconteceu e o nome do Will Smith passou quase um dia inteiro no top 1 dos trending topics do Twitter. O gesto, como era de se esperar, dividiu a internet e logo surgiram dúvidas sobre o que aconteceria com o Will naquela mesma noite. Afinal, ele estava indicado na categoria de melhor ator por King Richard. Será que ele vai ser desclassificado ali? Não, ele não foi desclassificado. E ele não perdeu o prêmio, ele ganhou. Sua casa já tem energia solar? E na falta de energia da CEMIG, ela também para? Agora você... E subiu no palco para receber a estatueta de melhor ator pouco tempo depois do tapa, e ele estava visivelmente abalado. No seu discurso, ele fez uma fala cheia de emoção que muita gente interpretou como uma alusão direta ao que tinha acabado de acontecer. Abre aspas. Richard Williams, o papel que ele interpreta, foi um defensor feroz de sua família. Nesse momento da minha vida, nesse momento, eu me sinto impressionado com o que Deus tem me chamado para fazer nesse mundo. Estou sendo chamado a amar as pessoas, a proteger as pessoas e a ser um rio para o meu povo. E sem citar diretamente o tapa, ele continuou assim. Eu quero pedir desculpas à academia, quero pedir desculpas aos meus colegas nomeados. Esse é um momento lindo e eu não estou chorando por... É o que eu tô te falando, chat. Na hora da adrenalina, mano. Imagina, tipo assim, eu tô do lado da minha esposa, sei que ela tem um tipo de doença ali, aí o cara brinca, faz uma piada. E talvez, sei lá, talvez você não tá num dia bom. Isso é o instinto do homem, tá ligado? Ele quis defender. Tem uns que controlaria. Talvez depois no bastidor conversava com o cara, falava pra ele não fazer isso. Mas acontece que, sei lá, mano. Depende muito do dia, de como a pessoa é, tá ligado? ter vencido esse prêmio. E uma Will Smith aparenta ser calmo, não aparenta ser uma pessoa estressada, não. Não é sobre vencer um prêmio pra mim, é sobre partilhar a minha luz com as pessoas. A arte imita a vida. Eu pareço um pai louco, exatamente como eles disseram sobre Richard Williams. O amor faz você fazer coisas malucas. Gente, o assunto foi tão grande, tão comentado, que tem uma versão desse momento no YouTube que já passou das 135 milhões de visualizações. E essa é só uma versão. Imagina todos os cortes, imagina todas as redes sociais, milhões, milhões e milhões. Com certeza, esse momento foi visto bilhões de vezes. Ainda no calor do momento, a Academia do Oscar liberou uma nota que dizia: a Academia não tolera violência de nenhuma forma. Hoje à noite temos o prazer de celebrar os vencedores da 94ª edição do Oscar, que merecem esse momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema ao redor do mundo. Então a gente condena a violência, mas vamos focar nos vencedores e em celebrar essas pessoas. Os dias que vieram a seguir marcaram os desdobramentos imediatos do tapa. O Chris Rock decidiu não prestar queixas do Will, então a polícia de Los Angeles se ausentou do caso, e o Will Smith foi no Instagram publicar uma carta de desculpas. A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e indesculpável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica da Jada foi demais para eu suportar e reagir emocionalmente. Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Passei dos limites e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Também gostaria de pedir desculpas à academia, aos produtores do show, a todos os participantes e a todos que estavam assistindo ao redor do mundo. Gostaria de pedir desculpas à família Williams e à minha família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que foi uma jornada maravilhosa para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento. O Chris Rock não respondeu. Ele reconheceu o erro dele, tá ligado? Só que eu faria diferente, eu publicaria também em chat. Só que aí, como eles são amigos, eu ia lá, marcava de encontrar com o cara e trocava ideia. Falava com ele, pô, cara, você tem que segurar a onda, mano. Tá ligado também, porque esses são os tipos de piada que, tá ligado? Tipo assim, com piada com doença, chat. Pra mim não vira não, mano.
tipo, o verdadeiro humorista, ele não precisa ser tão apelativo assim não, entendeu? Porque o nosso mundo que nós vive hoje, já tá difícil, já tá complicado, entendeu, chat? O pedido de desculpas diretamente, só disse que ainda estava processando o que aconteceu. Alguns dias depois, o Will Smith renunciou ao seu lugar como membro da academia e depois foi suspenso do evento por 10 anos. Não veremos Will Smith no Oscar até 2032, pelo menos. Caraca, e aí veio toda aquela 10 avalanche. O SNL fez sketches zoando a situação, amigos e familiares dos dois lados correram para se posicionar e defender o seu conhecido, e cada um seguiu o seu caminho. Parecia que nenhum dos dois queria continuar a briga, eles só se afastaram mesmo. Mas esse tapa deixou uma marca na carreira do Will Smith que não se apagaria tão fácil. Pra gente entender o tamanho do impacto disso na carreira do Will Smith, a gente precisa lembrar de uma coisa. Ele era uma pessoa muito querida em Hollywood. Desde bem jovem, o Will cultivou essa imagem de o cara legal. Ele era simpático, engraçado, igualzinho o Jada, pai de família e com uma carreira sólida, livre de grandes escândalos. Parte disso vinha naturalmente do jeito dele, mas também dos personagens que ele interpretava. Muito Por bom, isso, mano. quando o tapa aconteceu, o choque foi ainda maior. A imagem de cara do bem que ele construiu por décadas foi colocada em xeque. E com isso vieram... É isso que eu te falo. Isso é na vida toda, chat. Você pode estar fazendo tudo certo. Você pode ter ali 50 anos de atitudes certas, sem erros, sem falhas. Se você falhar uma única vez, você não presta, tá ligado? Você já não é mais aquele cara. É assim em todo local. Aonde tem ser humano, é dessa forma, chat. Aonde tem ser humano. As críticas pesadas da mídia, dos colegas da indústria e do público. Desliga isso aí, incrível, cara. chat. Como é que, tipo assim... O de sempre? E esse episódio também gerou alguns debates profundos nos Estados Unidos. Por exemplo, colunistas do The Guardian e do Washington Post publicaram reflexões sobre como a atitude do Will reforçava o estereótipo do homem preto raivoso. E o tapa não era só no Chris Rock, Racismo. era um tapa em todos os avanços que a comunidade negra tinha feito. É, e isso é depois do verdade. pedido de desculpas, o Will Smith decidiu se ausentar um pouco das redes sociais e dos eventos. Isso se manteve por meses. Eu acho que a ideia aqui era clara. Vamos ficar na moita, vamos se afastar de tudo e deixar a poeira baixar. Vamos evitar alimentar essa problemática, porque o dano foi muito grande naquela noite. Então, todo movimento a partir de agora tinha que ser milimetricamente calculado. E ainda naquele ano, 2022, o Will Smith tinha mais um filme pra sair. Nossa, Emancipation, esse filme, um drama que sobre a escravidão. Cara, da que Apple filmaço. TV Plus. Chat. Esse filme tava Quem não assistiu esse filme precisa assistir, mano. Que filmaço, chat. Muito bom, mano. sendo cotado como um grande candidato ao Oscar do ano que vem. Mas as críticas do longa não foram muito positivas e, sendo honesto, é provável que o tapa tenha repercutido na campanha do filme, porque ele foi completamente ignorado pela academia e ele azedou demais nas avaliações do Rotten Tomatoes. Quem não perdeu a chance de comentar essa situação foi o Chris Rock, que durante um dos seus shows de stand-up disse: "Eu assisto Emancipation só pra ver o Will Smith levar uma surra." Ai, meu Deus. Pesado. Além do fracasso desse filme, o Will Smith teve mais alguns projetos afetados na época. O primeiro deles foi Bad Boys 4, que teve suas gravações adiadas por um ano e só foi lançado em 2024, bem... Não, aí eles usou estratégia. Eu acho que não teve afetado. Ele falou assim, ó, não vamos lançar Bad Boys agora, que vai dar zebra, entendeu? Porque naquele momento a reputação do cara tava dividida, né? Talvez eu não sei, mas parece que foi tanto para negativa do que positiva, entendeu? Só que, vamos lá, essas pessoas que estavam negativas, será que elas pensou assim, caraca, se fosse uma filha minha, uma esposa minha zoada no Oscar de uma doença dela, tá ligado, chat? Não tô falando que foi certo, que eu acho que isso aí não é a maneira mais correta de acertar as coisas. Mas, mano, o ser humano não é um anjo, mano, entendeu?
É desse jeito que funciona, chat. Às vezes você comete erros, dá um passo pra trás e avança de novo. Duas casas, entendeu? Depois que a poeira baixou, e o projeto Fast and Loose, que sairia pela Netflix, mas foi pausado indefinidamente. Provavelmente Will Smith perdeu boas oportunidades e bastante dinheiro, porque depois que você ganha um Oscar, a sua carreira decola. Não que o Will Smith já não estivesse no topo, ele sempre foi gigante. Mas ano de Oscar é pra você estar em várias campanhas e fechando vários projetos, sempre é um degrau a mais que você anda. Não é um degrau a menos, não é pra você sumir, não é pra você entrar no modo contenção de danos, e foi isso que aconteceu. E com relação à família dele, pouca coisa foi dita. O seu filho, o Jaden Smith, só comentou no Twitter de forma muito sucinta: "É assim que fazemos", e a Willow comentou sobre o caso só em agosto, meses depois, dizendo: "Eu vejo toda a minha família como sendo humana, e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade." Resposta que achei muito boa, inclusive. Quem mais comentou o caso realmente foi a Jada Pinkett Smith, que estava diretamente envolvida nele. Pouco mais de um mês depois daquela noite, ela disse no programa Red Table Talk que esperava um momento de reconciliação entre o Will e o Chris. Abre aspas. "Minha maior esperança é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se..." Caraca, mano, até arrepiei aqui agora, chat. Sabe por causa de quê? Essa mulher viveu do lado do Tupac, mano. Você está ligado? Que ela era amigona do Tupac, mano. Ó, muito foda, mano. Muito foda, chat. Falar sobre tudo isso e se reconciliar. Já em 2023, para People, ela deu a entender que no começo ela achou que tudo aquilo era combinado, e as suas primeiras palavras pro Will foram: "Tá tudo bem? Are you okay?" E a repercussão em volta do tapa trouxe à tona um tema que já estava circulando há anos: o status do casamento de Will Smith e Jada Pinkett Smith. Apesar de sempre negarem rumores de separação e continuarem aparecendo juntos em público, em 2023 a Jada revelou, durante a divulgação do seu livro Worthy, que os dois estão separados desde 2016. Segundo ela, o casal decidiu manter as aparências, mas já não vivia junto como marido e mulher há Desde anos, 2016. mesmo sem assinar os papéis do divórcio oficialmente. Ela disse que não tem maturidade para isso, ela não tem maturidade para assinar os papéis de divórcio. Mas eles estão nesse cenário em que eles nem... Eu acho que a fortuna aí é muito grande e eles não querem ter essa dor de cabeça, tá ligado? Tipo assim, vamos lá, nós se sustenta e é isso, tamo junto. vivem mais como casados. É uma situação confusa e complexa, né? Eu sei que cada relacionamento tem a sua própria dinâmica, mas é confuso e complexo. Mesmo depois dessa revelação, os dois continuaram surpreendendo o público porque eles continuaram aparecendo juntos. O Will, inclusive, marcou presença no lançamento do livro dela. Esse livro, que fala sobre eles não viverem mais como marido e mulher. Segundo o Baltimore Sun, o Will teria feito um discurso diante de uma plateia lotada numa livraria nesse evento. Abre aspas. "Eu realmente queria vir aqui e estar aqui e fazer isso por você da mesma forma que você fez por mim. Tivemos um relacionamento muito longo e tumultuado. Nós o chamamos de Brutiful", citando as palavras brutal e beautiful. Foi brutal e belo ao mesmo tempo. E talvez o tempo cure todas as feridas, porque desde o tapa, o Will Smith parece estar querendo melhorar como pessoa. Na noite do Oscar de 2023, um ano depois, enquanto o Jimmy... Isso aí que eu não tô entendendo, melhorar como pessoa, tipo, eles anulam, tá ligado? Por causa de um erro, eles simplesmente anularam o caráter do cara, tá ligado? Tipo, pra mim não faz sentido, chat. Pra mim não faz sentido, tá ligado, mano? Chat, quando a pessoa já é uma pessoa, tá ligado, de caráter duvidoso, maliciosa em todos os sentidos, mano, isso sempre vai apresentar sinais, tá ligado? Sempre vai. Desde novo você vai apresentar esses sinais, tá ligado? É só uma linguagem corporal ali, algo, tá ligado? Questão de estudo, de observação pra você identificar isso, tá ligado? Tipo assim, agora anular simplesmente todo o caráter do cara, ou tentar anular toda a história
entendeu? E uma, parece que foi só de um lado, né? Eu fazia piada sobre o tapa na cerimônia, o Will tava longe dali. Não que ele pudesse ir, né? Mas enfim, ele estava longe em um evento de bem-estar com a sua família. É um contraste muito simbólico, concorda? No ano seguinte, enquanto o Oscar acontece, ele está em um retiro familiar. E como eu citei antes, ele passou um bom tempo longe dos holofotes. Depois do tapete vermelho de Emancipation, em 2022, ele ficou meses sem aparecer em premiações. O seu retorno só veio em março de 2023, um ano depois, quando ele foi homenageado no African American Film Critics Association Awards, pelo trabalho dele em Emancipation. Na sequência, ele também marcou presença no BET Awards e surpreendeu todo mundo ao lançar uma música meio gospel chamada You Can Make It, em uma performance que dividiu o público como sempre. Tudo que ele fez a partir do tapa dividiu o público. E como eu falei também aqui no vídeo, em 2024 veio Bad Boys Este é brabo. Wedge or Die, ou Bad Boys 4. Apesar das críticas medianas da imprensa, o público abraçou demais o projeto, quase 100% de aprovação. O final do filme, inclusive, deixa no ar uma possível sequência, mas até agora, nada confirmado. Aliás, no final de 2024, o Will Smith veio ao Brasil se apresentar no Rock in Rio, num show bem curto, que também não recebeu as melhores críticas do mundo. Ele estava ensaiando uma volta à música que iria acontecer só agora em 2025, mas a gente já chega lá. E ainda no tema Will Smith voltando a eventos, em 2025 ele voltou aos grandes palcos no Grammy. Ele participou do tributo a Quincy Jones, numa presença que também dividiu opiniões, mas você já entendeu, tudo dividiu opinião. E querendo ou não, essa foi a grande volta dele aos holofotes. Bom, aceita que é melhor. E apesar de ter uma longa história em Hollywood e de sempre ter sido conhecido por ser um cara muito legal, uma agressão televisionada é uma coisa difícil de superar. Will Smith disse o seguinte em uma entrevista recente à BBC. Os últimos anos foram de profunda reflexão para mim. Depois do Oscar, eu parei por um minuto e realmente me dediquei ao trabalho interno, dando uma olhada grande, forte e honesta em mim mesmo. Banido das premiações ligadas à academia por 10 anos e tendo renunciado à sua cadeira como membro dela, o Will tem, em suas próprias palavras, lidado com um nível de desaprovação que ele nunca experienciou antes. Abre aspas. O vício pela aprovação dos outros que eu tive que dissolver em mim foi brutal. Ou seja, ele teve que se acostumar a pessoas não gostando dele. E depois de mais de 20 anos sem lançar um álbum, o ator e cantor quebrou o jejum em março desse ano com o lançamento de Based on a True Story. O cara é ator, o cara é rapper, tá ligado? O cara é sem base, mano. Sem base. O cara é muito bom, mano. A produção, composta por 14 faixas, aborda uma série de temas, como o seu casamento, a sua experiência no Oscar e parte do que o ator vivenciou antes da fama. Já na primeira faixa, um interlúdio chamado Barbershop Day, uma voz diz: Will Smith foi cancelado, e então uma série de outras vozes vão dialogando sobre rumores que têm rondado a vida do ator nos últimos anos, seja sobre ele não ser um bom pai, sobre ele não ser um bom marido, sobre ter sido obrigado a devolver a estatueta do Oscar que ele recebeu em 2022 e por aí vai. O Will Smith disse que durante a produção desse álbum ele recebeu conselhos do Jay-Z e do Kendrick Lamar, e eles falaram: vai fundo, conta a sua verdade e seja fiel ao que você viveu. Eu não quero me repetir aqui pela quinta vez, mas você já entendeu. Esse projeto também recebeu opiniões mistas da internet. Até as performances desse álbum estão bem questionáveis. No Twitter, alguns usuários disseram que o Will Smith está passando por uma crise de meia-idade, enquanto outros defendem que alguém com a fama e o dinheiro dele, além de uma carreira sólida, pode fazer o que bem quiser. E infelizmente a sombra do tapa continua lá. Uma pessoa tweetou:
Desde que o Will Smith deu um tapa no Chris Rock, eu apenas não gosto mais dele. E agora, 3 anos depois do incidente, fontes próximas a Will Smith ainda comentam o seguinte: Will está encarando a realidade no momento e, mesmo que nunca mais fale sobre o tapa publicamente, ele está lidando com as consequências contínuas e de longo prazo disso em particular, e ajustando seus negócios de acordo. Ele não é idiota e sabe que nunca poderá simplesmente varrer esse incidente para debaixo do tapete. Isso ainda o segue por toda a parte. Mas ele quer continuar a ser um astro de cinema e ainda tem alguns dos melhores instintos do ramo quando se trata de roteiros, projetos, cineastas e marketing. E parece que o Will Smith está apostando em projetos futuros. Primeiro porque ele está bem envolvido com a sua carreira musical no momento. Segundo porque portas do cinema e da TV estão se abrindo. Ele tem que continuar fazendo dele, mano. Chat, nem Jesus teve a aprovação de todo mundo e nem tem, imagina nós meros seres humanos. Esse trem de você buscar a aprovação dos outros todo o tempo, mano. Tá ligado? Talvez, tipo assim, talvez tinha pessoas que não gostavam dele, mas ele era um público mínimo que passava despercebido, tá ligado? Aí como o Chris Rock também é um cara excepcional, tá ligado? Então, tipo assim, só aumentou o hate, tá ligado? Só deu mais evidência nisso aí, entendeu? E os que já não gostam aproveitou, entendeu? De novo. Ele deve voltar pra Eu Sou a Lenda 2 com o Michael B. Tô doido pra ver esse filme, mano. Deve que só vai lançar daqui 1 ano, 2 anos. Eu Sou a Lenda 2. O GTA 6 já vai ter saído já. Jordan, e além de atuar, ele deve ter uma função como produtor, agora também. O seu projeto com a Netflix, o filme Fast and Loose, um thriller de ação, onde ele interpreta um criminoso que sofre amnésia e descobre ter uma vida dupla como agente da CIA, foi retomado a produção, 3 anos depois de ser pausado, lembra? Agora vem aí. E outro projeto que tem sido discutido é uma sequência do filme Hancock, que foi lançado em 2008 e agora até a Zendaya está sendo cogitada pro longa. E vale destacar que apesar de algumas críticas... Chat, beautiful. Só filme que eu tenho vontade de ver. Bad Boys 4 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 400 milhões de dólares no mundo. Pelo que a gente consegue entender, a estratégia do Will Smith agora é mesclar projetos novos com continuações de produções icônicas. E vamos combinar, Eu Sou a Lenda 2 ou um Hancock 2, se bem feito, pode trazer aquela nostalgia capaz de reconquistar o público. Será que o segredo do retorno do Will Smith está na nostalgia? Comenta aí o que você acha disso. No final das contas, o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock não apagou a carreira dele, não fez ele ser varrido do mapa de Hollywood, mas foi um ponto de virada muito forte e muito grande. A partir de agora... O pessoal aí faz coisa pior nos bastidores, rapaz. Nada vai ser igual por causa do que aconteceu naquela noite. O Will Smith se mostrou arrependido, tem buscado mudar, mas só ele sabe o que vai fazer com o futuro dele agora. 10 anos de banimento da academia é muita coisa. Independente do que o Will Smith faça, ele ainda vai estar 10 anos proibido de ir no Oscar. O que, querendo ou não, é uma coisa que mancha a sua reputação. Mas quando você olha o IMDB do cara, caraca, o projeto podia ter colocado uns 3 anos, né, chat? 3 anos, mano. Mais do que veio nos últimos anos. Mais do que veio desde o tapa. Daqui pra frente... Até a lei do Oscar é melhor do que a do Brasil. A gente vai ter muito conteúdo, muitos filmes. Então talvez a redenção esteja nesse trabalho. Não sei, eu não sei se o que vai emplacar são os novos projetos ou se são os antigos com a nostalgia do público. O Will Smith vai tentar de tudo. O que é que você acha de toda essa história? Você acha que o público como um todo, não exatamente você, não exatamente eu, mas o público como um todo, você acha que o Will Smith já foi perdoado? Ou a galera precisa de um pouco mais de tempo até digerir o que aconteceu? Já se passaram 3 anos. Eu não sei. Comenta aí o que você acha de toda essa história. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que cada um devia cuidar da sua vida. Deixa um like. Todos os dois erraram, foi só o Will Smith, né? Nas redes sociais. E é isso, chat. Combinado? Bye, bye. É isso, chat. Deixa o seu like, compartilha. Tamo junto. E é isso. Lembrando, todos os reacts são feitos em live, chat. Então vai estar na descrição aí, ó, o link da minha live, beleza? E é isso.